Você sabia que uma única tonelada de maionese pode concentrar cerca de 650 quilos de óleo vegetal? Pois é. E aí vem um paradoxo comum. A gente já sabe que óleo e água não se misturam. Mas como dentro de um pote de Hellmann's, eles permanecem unidos em um creme firme, brilhante e uniforme durante meses. Como é que uma fábrica obriga dois líquidos incompatíveis a permanecerem juntos, sem transformar o resultado em uma poça oleosa? Hoje você vai descobrir como ingredientes comuns e uma receita aparentemente simples se transformam em maionese. E você vai ver isso por dentro de uma gigantesca linha de produção industrial. Sejam muito bem-vindos ao canal Fábricas e Fatos. No episódio de hoje, você vai acompanhar o caminho da maionese, desde a preparação dos ingredientes até o momento em que o creme atravessa máquinas de alta precisão e chega à embalagem. E o que parece uma receita simples esconde um processo em que temperatura, velocidade, acidez e ordem de mistura precisam trabalhar em sincronia perfeita, como peças de um relógio suíço. Os ingredientes parecem comuns: óleo vegetal, água, ovos, vinagre, açúcar e sal. O mistério começa quando eles entram na linha de produção, porque é ali que a ciência precisa impedir que a mistura se desfaça. Para formar maionese, o óleo precisa ser quebrado em incontáveis gotículas e disperso na parte aquosa da mistura. Essas gotículas tentariam se juntar novamente, como acontece quando o óleo sobe à superfície de um copo com água. A indústria precisa impedir essa separação enquanto controla a velocidade, temperatura, proporções e ordem de adição. É aí que a fábrica deixa de parecer uma cozinha ampliada. Tanques, bombas, misturadores e instrumentos de medição trabalham em sequência para criar uma emulsão estável. Uma alteração pequena no fluxo do óleo ou no modo de mistura pode mudar a viscosidade, comprometer a estabilidade e fazer o lote perder o padrão esperado. Por isso, cada etapa precisa ser repetível, monitorada e precisa. E se você assistiu ao nosso último episódio sobre o ketchup, viu que o desafio do processo era transformar tomate em um molho encorpado e uniforme. Aqui o problema é ainda mais estranho: manter óleo suspenso em água como se os dois tivessem sido feitos para permanecer juntos. E já aproveita agora para conferir se está inscrito aqui no Fábricas e Fatos, que agora você vai descobrir qual ingrediente realmente segura essa estrutura: o ovo, o vinagre ou a força das máquinas. A resposta começa na seleção das matérias-primas, porque antes de misturar qualquer coisa, a fábrica precisa garantir que cada componente entre no processo nas condições exatas. Antes de qualquer gota de óleo entrar no misturador, a fábrica precisa resolver um problema invisível. Ingredientes que parecem iguais podem se comportar de maneiras diferentes. Um lote de óleo fora do padrão, uma base aquosa com acidez incorreta, ou um ingrediente na temperatura errada já pode alterar milhares de potes. Por isso, a maionese industrial começa muito antes da mistura. Ela começa na aprovação das matérias-primas. Óleo vegetal, água, ovos, vinagre, açúcar e sal formam a base de grande parte das maioneses produzidas em escala industrial. A lista parece simples, mas cada ingrediente cumpre uma função precisa. O óleo constrói a maior parte da textura cremosa. A água forma a fase em que os componentes solúveis são distribuídos. Os ovos ajudam a manter óleo e água unidos. O vinagre contribui para a acidez, enquanto açúcar e sal equilibram o sabor final. Quando chegam à unidade de produção, esses ingredientes não seguem direto para o tanque principal. Primeiro, passam por conferências de identificação, transporte, integridade e especificações do lote. Amostras podem ser retiradas para verificar aparência, odor, acidez, concentração e comportamento físico. Depois que toneladas de ingredientes forem combinadas, corrigir um desvio se torna muito mais difícil.
A fábrica procura descobrir qualquer problema enquanto ele ainda cabe em um pequeno recipiente de laboratório. O óleo precisa ser protegido de calor excessivo, luz e contato desnecessário com o ar, fatores capazes de alterar aroma, sabor e estabilidade. Antes do uso, ele pode passar por filtragem e seguir por tubulações fechadas até o sistema de dosagem. Medidores controlam quanto entra no processo, porque uma diferença pequena na proporção muda a firmeza da maionese. É como construir uma parede com milhares de tijolos microscópicos. Óleo de mais, óleo de menos ou com tijolos mal distribuídos mudam toda a estrutura. Enquanto isso, a parte formada por água, vinagre, sal, açúcar e outros componentes solúveis é preparada separadamente. O objetivo é dissolver e distribuir tudo de maneira uniforme antes do encontro com o óleo. A temperatura precisa permanecer dentro da faixa definida para a formulação, porque interfere na viscosidade e no comportamento da futura emulsão. Sensores acompanham essa base, enquanto agitadores mantêm o líquido em movimento até que ele esteja pronto para avançar. Os ovos exigem atenção especial. Na maionese, componentes presentes principalmente na gema funcionam como uma ponte microscópica entre a água e o óleo. Essa matéria-prima também precisa atender a controles rigorosos de segurança e qualidade. Ingredientes líquidos tratados e padronizados facilitam a dosagem e reduzem variações entre um lote e outro. O ovo não entra apenas para dar cor ou sabor. Ele participa diretamente da arquitetura do molho. E aqui aparece um detalhe surpreendente. Antes de a maionese ficar espessa, quase tudo dentro do tanque ainda parece líquido. O corpo surge quando o óleo é dividido em gotículas tão pequenas e numerosas que elas passam a ocupar o espaço umas das outras. Isso só funciona quando a base foi preparada corretamente. Caso contrário, o misturador pode girar com toda a força e ainda produzir uma massa instável. Com as matérias-primas aprovadas, dosadas e posicionadas em seus tanques, a fábrica chega ao momento decisivo. Válvulas se abrem, bombas começam a trabalhar e o óleo avança em fluxo controlado para encontrar a fase aquosa. E agora, veremos como essa corrente é quebrada em milhões de gotículas e como um conjunto de líquidos se transforma na maionese cremosa que reconhecemos. É nessa etapa que um erro de segundos pode comprometer o lote inteiro. Agora começa o coração da fabricação. A base aquosa já está pronta, o óleo foi medido e as linhas estão preparadas. Mesmo assim, nada garante que a mistura dará certo. O desafio é transformar uma corrente de óleo em gotículas minúsculas e mantê-las separadas dentro da água. Para entender o que acontece, imagine uma multidão tentando atravessar uma porta estreita ao mesmo tempo. O misturador de alta intensidade força o óleo a passar por uma região de forte turbulência, onde a corrente é quebrada repetidamente até se dividir em partículas cada vez menores. Em muitos sistemas industriais, essa ação ocorre entre partes móveis e fixas do equipamento, como um conjunto rotor e estator. O rotor gira em alta velocidade, puxa a mistura para dentro da cabeça de trabalho e a lança por pequenas aberturas. Cada passagem aplica uma nova dose de cisalhamento. Cisalhamento é o nome dado à força que faz as camadas do líquido deslizarem umas sobre as outras em velocidades diferentes. Na prática, é como esfregar a corrente de óleo até ela perder a forma original. Quanto mais eficiente for essa quebra, mais fina e uniforme tende a ficar a emulsão. Mas reduzir o tamanho das gotículas resolve apenas metade do problema. Assim que nascem, elas tentam se encontrar novamente. Se duas gotículas se unem, formam uma maior. Se isso continua, o óleo pode começar a se separar. É nesse instante que os componentes do ovo entram em ação. Moléculas presentes na gema se posicionam na fronteira entre a água e o óleo. Uma parte interage melhor com a fase aquosa, enquanto a outra se associa à gordura. Esse arranjo cria uma película ao redor das gotículas e dificulta que elas se juntem outra vez. O resultado não aparece de uma vez. O óleo costuma entrar de forma controlada, enquanto a mistura circula pelo sistema.
Se a vazão for maior do que a capacidade de dispersão, surgem regiões com excesso de óleo. Se for lenta demais, o processo perde eficiência e pode alterar o padrão planejado. À medida que mais gotículas ocupam o tanque, o líquido encontra menos espaço para se mover. A mistura começa a resistir ao fluxo, ganha corpo e passa do aspecto ralo para uma textura cremosa. O espessamento, portanto, nasce da própria organização microscópica da emulsão. É por isso que a maionese parece firme no pote, mas se espalha quando pressionada por uma colher. Sob força, sua estrutura cede e flui. Quando o movimento para, ela recupera parte da resistência. Essa característica ajuda no envase, no transporte e na experiência de quem consome. A temperatura também precisa ser acompanhada, porque afeta a viscosidade dos ingredientes e o comportamento das proteínas. O próprio trabalho mecânico pode gerar calor. Sensores ajudam a manter o processo dentro da faixa definida, enquanto o sistema ajusta a circulação, tempo e intensidade de mistura. Outro inimigo é o ar. Bolhas podem alterar a aparência, interferir na medição do volume e favorecer defeitos de textura. Por isso, algumas linhas trabalham com equipamentos fechados e condições que reduzem a incorporação de ar durante a emulsificação. Em instalações de grande escala, a mistura pode circular por um equipamento em linha e retornar ao tanque até atingir o padrão desejado. Em outras configurações, a emulsificação ocorre dentro do próprio recipiente. A escolha depende do volume, da formulação e da textura procurada. Enquanto o processo avança, pequenas amostras podem ser avaliadas para verificar viscosidade, estabilidade, aparência e acidez. A fábrica não espera o pote chegar ao mercado para descobrir um desvio. O lote precisa demonstrar que sua estrutura está correta antes de seguir para a próxima fase. Um dos detalhes mais impressionantes é que duas maioneses com ingredientes parecidos podem ter texturas diferentes por causa do tamanho e da distribuição das gotículas. A fórmula importa, mas o modo como a máquina aplica energia à mistura também determina o resultado percebido na colher. Quando a emulsão alcança o corpo esperado, ela já se parece com o produto final, porém, ainda não está pronta para a prateleira. Agora será preciso confirmar se cada lote resistirá ao envase, ao transporte e ao tempo de armazenamento sem perder textura, sabor ou segurança. Agora quero saber a sua opinião. Você imaginava que a cremosidade da maionese dependia de controlar gotículas invisíveis? Me conta nos comentários o que mais está te surpreendendo até aqui e diga também de qual cidade ou estado você está assistindo ao Fábricas e Fatos. Agora a maionese enfrentará uma sequência de testes e inspeções. Depois seguirá para máquinas que enchem, fecham e rotulam milhões de embalagens, com precisão. É nessa etapa que sensores precisam encontrar defeitos que o olho humano talvez não perceba. Quando a emulsão sai do misturador, ela já tem cor e cremosidade, mas ainda não ganhou o direito de entrar no pote. Primeiro, o lote precisa provar que mantém o mesmo padrão do início ao fim. É aqui que a fábrica procura falhas invisíveis antes que elas se transformem em milhares de embalagens rejeitadas. Uma amostra segue para análises de aparência, aroma, sabor, acidez e textura. O objetivo não é descobrir se a maionese está apenas boa, ela precisa corresponder ao padrão definido, porque uma diferença pequena pode ser percebida quando o consumidor abre o pote. A textura pode ser medida por equipamentos que avaliam quanto a maionese resiste ao movimento. Se estiver fluida demais, pode escorrer e parecer separada. Se estiver firme demais, dificulta o bombeamento e o enchimento. O ponto correto precisa funcionar na colher e nas máquinas. A acidez também é verificada, pois influencia o sabor e o comportamento do produto. O resultado deve permanecer na faixa prevista pela formulação. Amostras retiradas em momentos diferentes ajudam a revelar mudanças durante a produção. Outro teste observa se a emulsão apresenta sinais de separação. A superfície não pode liberar óleo,
formar bolsões líquidos ou desenvolver aparência irregular. Em laboratório, o produto pode enfrentar condições que aceleram a observação de falhas e ajudam a prever seu comportamento no armazenamento. Quando o lote é aprovado, a maionese segue por tubulações fechadas até o envase. Bombas próprias para produtos viscosos empurram o creme sem comprometer sua estrutura. O fluxo precisa ser contínuo, porque pulsos fortes ou entrada de ar podem alterar a dosagem e marcar a textura. Potes ou frascos entram na linha e passam por verificação. Recipientes deformados, sujos ou fora de posição precisam ser retirados. Guias e sensores mantêm cada embalagem alinhada, criando uma sequência que lembra um exército de recipientes avançando sob o mesmo comando. No ponto de enchimento, bicos dosadores se posicionam sobre as embalagens. A máquina libera uma quantidade definida de maionese e corta o fluxo no instante calculado. Conforme o projeto, a dose pode ser controlada por volume, massa ou pelo movimento preciso de pistões e bombas. A viscosidade transforma esse momento em um desafio. A maionese não pode espirrar como água, nem deixar fios que sujem a borda do pote. O formato do bico, a velocidade de enchimento e o corte do fluxo precisam trabalhar juntos para entregar uma dose limpa e repetível. Se a borda fica suja, a vedação pode ser prejudicada. Logo depois, tampas são alimentadas, orientadas e colocadas sobre os recipientes. Sistemas de aperto aplicam força controlada para fechar sem deformar a embalagem ou deixar uma passagem de ar. Em alguns formatos, um selo interno cria uma barreira adicional. Sensores podem confirmar a presença da tampa, enquanto câmeras procuram peças tortas, ausentes ou mal posicionadas. Uma falha mínima nesse ponto pode inutilizar todo o trabalho feito desde a preparação dos ingredientes. Depois vem a conferência do peso. Uma balança dinâmica pode verificar cada embalagem enquanto ela continua em movimento. Unidades abaixo ou acima da faixa são desviadas automaticamente, permitindo encontrar erros de dosagem sem abrir potes nem interromper toda a linha. Rótulos são aplicados e impressoras marcam lote e validade. Esses códigos funcionam como o documento de identidade do produto. Os sistemas de inspeção ainda podem procurar irregularidades antes que as embalagens sejam agrupadas e enviadas ao encaixotamento. Os potes aprovados entram em caixas e são organizados sobre pallets. Robôs ou equipamentos automáticos repetem movimentos pesados com regularidade. Camada após camada, as embalagens formam blocos estáveis, protegidos e prontos para seguir ao estoque. Nesse momento, a maionese deixou de ser uma emulsão dentro de um tanque e virou um produto fechado, identificado e rastreável. O curioso é ver como ela atravessa centros de distribuição, quais mitos cercam sua conservação e por que um pote exige tanta engenharia até chegar à sua mesa. Depois de encaixotada, a maionese segue para o estoque e para os centros de distribuição. Mesmo fora da fábrica, o controle continua. As caixas precisam permanecer protegidas de calor excessivo, umidade e impactos, enquanto o código de lote permite rastrear cada unidade. No transporte, o objetivo é preservar a embalagem e manter o produto nas condições previstas. Pallets são organizados para evitar esmagamento, quedas e deformações. Quando chegam aos mercados, os potes entram em uma cadeia que precisa conservar o padrão construído dentro do tanque. E é depois que o pote sai da fábrica que começam grandes enganos sobre a maionese. O primeiro aparece nas saladas. Muita gente culpa o molho por qualquer intoxicação, mas sua acidez e os ovos tratados tornam a maionese menos favorável a vários micro-organismos do que parece. Esse controle ajuda a explicar sua durabilidade. A estabilidade não depende apenas de conservantes. Ela nasce da combinação entre acidez, higiene, ovos pasteurizados, tamanho das gotículas e embalagem vedada. Depois de aberto, o produto deve seguir as orientações do rótulo. A aparência entrega outro segredo. A cor clara não precisa vir de leite ou creme.
Quando o óleo é quebrado em gotículas microscópicas, elas espalham a luz e fazem a emulsão parecer mais branca. Até o tom revela como a máquina trabalhou. Essa estrutura também explica por que ela sustenta marcas da colher, mas flui quando recebe pressão. É isso que permite bombear o produto por tubos, encher potes com precisão e fazê-lo permanecer firme no sanduíche. E assim chegamos ao detalhe mais estranho. O que parece um creme contínuo é uma multidão de gotículas de óleo impedidas de se reencontrar. Cada colherada existe porque a fábrica controla uma separação que a natureza tenta provocar o tempo inteiro. Agora me conta nos comentários qual descoberta mudou sua forma de olhar para a maionese. E para continuar acompanhando processos que quase ninguém imagina, inscreva-se no Fábricas e Fatos e ative o sininho, porque o próximo alimento comum pode esconder uma engenharia ainda mais improvável. E se você acha que já viu tudo, então não imagina a fábrica que mostramos em nosso último episódio. Ele já está aparecendo aí na sua tela. Clica e vem comigo descobrir mais um segredo escondido aqui no Fábricas e Fatos. Um grande abraço. Te espero lá!